Olá, eu sou o professor Paulo Darnes do Instituto Federal de São Paulo. Este vídeo é um material complementar da disciplina de controle digital. Em nosso vídeo anterior, nós começamos a estudar algumas ferramentas que vocês já conheciam aí dos cursos de controle clássico, que nós podemos adaptar também para sistemas discretos. Nós vamos continuar com essa análise e vamos analisar como fica a diferença do diagrama de Bode de um sistema contínuo para um sistema discreto. Vamos começar com um sistema de primeira ordem, onde a função de transferência é 1 sobre S mais 1, ou seja, esse sistema tem um polo em menos 1, o sistema de primeira ordem é estável. O sistema discreto equivalente é 0,63 sobre Z menos 0,37. Esse sistema então tem um polo na posição 0,37. O módulo é menor que 1, está dentro do círculo unitário, então também é um sistema estável. Bom, nós estamos vendo aqui o diagrama de Bode, o diagrama do módulo, embaixo o diagrama de fase, a curva em azul é o do sistema contínuo, a curva em verde é do sistema discreto. Notem que a curva do sistema discreto, ela termina aqui nessa barra que nós temos aqui na vertical. Essa barra, ela está exatamente na metade da frequência de amostragem. Como nós estamos amostrando aí com 1 Hz, essa frequência em radianos por segundo é 3,14. Em 3,14 radianos, que é a metade da frequência de amostragem, o meu diagrama de Bode ele trunca, certo? Por quê? Acima disso, nós estaríamos violando o teorema de amostragem, então não tem sentido eu continuar com o diagrama de Bode acima dessa frequência. Bom, comparando as duas curvas, como o meu polo eles têm módulo unitário, a frequência aí do meu polo é igual a 1 radiano por segundo, ou seja, eu não violei o teorema de amostragem, mas essa frequência do polo está próxima aí da metade da frequência de amostragem, certo? Comparando o módulo das duas curvas, eu praticamente não tenho erro até o valor do polo. Para frequências maiores que o valor do polo, eu começo a ter algum erro no módulo. Mas na fase, esse erro já começou bem antes, certo? Então, na região ali da frequência do polo, o meu erro já está um pouco elevado. Em geral, nós vamos considerar a frequência do polo, que é a frequência de corte, nós vamos considerar como sendo a frequência de banda da nossa planta. Então, esse valor da frequência do polo, ele serve como referência para nós definirmos a frequência de amostragem. Nós estamos vendo aí que uma frequência 3 vezes maior que a frequência do polo ficou pequena, certo? O ideal seria que na região dos polos, a minha curva, o meu diagrama de Bode fosse igual para o sistema contínuo e o sistema discreto. Como que eu posso resolver isso? Aumentando a frequência de amostragem. Então, vamos pegar uma frequência de amostragem de 10 Hz, um período de 0,1 segundo. Então, notem que agora na região do polo, para o módulo eu não tenho erro nenhum, e para a fase o meu erro é muito pequeno, certo? Ela só começa a aumentar um pouco após ali o meu polo, certo? Mas eu posso aumentar mais ainda a frequência de amostragem. Vamos ver como que fica então, né? Vou aumentar mais uma década, uma frequência de amostragem de 100 Hz. Então, com uma frequência de 100 Hz, de novo, para o módulo, eu só tenho algum erro próximo da metade da frequência de amostragem, que agora é 314 radianos por segundo. No módulo, vocês veem que até mais ou menos uns 100 radianos não tem praticamente erro nenhum. A partir de 100 radianos eu começo a ter um pouco de erro. Uma outra coisa interessante de observar nesses diagramas é que a fase do meu sistema contínuo, ele chega no máximo ali a menos 90 graus. Já a fase do meu sistema discreto, ela chega ali no limite em menos 180. Nós vamos ver, quando analisarmos mais de ganho e mais de fase, que essa fase pode levar o nosso sistema discreto a ficar instável se nós aumentarmos demais o ganho. Bom, vamos ver agora um sistema de segunda ordem, que tem dois polos reais e distintos. Novamente, eu vou primeiro mostrar com 1 Hz, cujo período é 1 segundo. Então, notem que nesse caso aí, eu praticamente não tenho erro entre os módulos, certo? Tanto no sistema contínuo quanto no sistema discreto, praticamente não tem erro. Mas eu tenho um erro ali na fase, certo? E de novo, a fase do meu sistema contínuo, ela vai tangenciar agora o menos 180 graus.
Já a fase do meu sistema discreto, ela realmente está atingindo menos 180. Vamos aumentar novamente a frequência de amostragem. Então note que a metade da minha frequência de amostragem está lá em torno de 30 radianos por segundo, porque a frequência está em 10 Hz. Na região de corte ali eu praticamente não tenho mais erro nem no módulo e nem na fase. E mais, ó, o meu sistema discreto, ele ultrapassa menos 180 graus. Enquanto o meu sistema contínuo vai tender de forma no máximo a tangencial menos 180 graus. Vamos novamente aumentar mais 10 vezes a frequência de amostragem, uma frequência de 100 Hz, o período aí de 0,01 segundo. E de novo, né, eu fui jogando o meu erro mais para frente, para frequências mais altas ainda. Mas meu sistema discreto, ele continua ali ultrapassando menos 180 graus. A sua fase, né, o seu atraso ultrapassa menos 180 graus. Analisando mais um diagrama de Bode, agora com um par de polos complexos conjugados, sem amortecimento. Então notem que a minha frequência dos meus polos, ela está exatamente nesse ponto onde o ganho tende a infinito. Está então em 1 radiano por segundo. O meu sistema discreto equivalente vai ter dois polos com módulo igual a 1 e ângulo de mais ou menos 90 graus. Eu tenho muito pouco erro no módulo, né? Somente muito próximo ali da frequência de amostragem. Na fase, a gente consegue observar um erro ali próximo da frequência de corte, né? E de novo, a minha fase, ela ultrapassa menos 180 graus. Vamos aumentar então 10 Hz a amostragem. Agora eu praticamente de novo não tenho erro no módulo. Na fase, na região dos polos ali, eu não tenho praticamente erro. Aqui eu tenho um pequeno problema no MATLAB, que ele colocou a fase do sistema discreto em menos 360 graus. Menos 360 graus é igual a zero, certo? Então significa que na verdade, tanto o módulo aqui do meu sistema discreto quanto do meu sistema contínuo, eles têm o mesmo valor. Somente conforme eu vou me afastando aí da frequência de corte, onde eu tenho o meu pico ali, né, é que a minha fase começa a ter algum erro. Se eu aumentar mais uma década aí a minha frequência de amostragem, né, eu vou chegar então que o meu módulo tem um erro somente muito próximo da metade da frequência de amostragem, só que agora esse é um valor de uma frequência bem mais alta, certo? Antes estava em 30 radianos, agora está em 300. E na região dos meus polos, novamente eu não tenho erro na fase, certo? Esse erro foi jogado também uma frequência mais alta. Agora mais um diagrama de Bode, né? Continua sendo um sistema com um par de polos complexos conjugados, mas agora com um certo amortecimento. Automaticamente meu sistema discreto também tem amortecimento. Comportamento parecido, né, com o anterior, pequeno erro no módulo quando eu estou muito próximo da metade da frequência de amostragem. Na fase esse erro já aparece bem antes, né? A fase do meu sistema contínuo ele vai tender para menos 180 de forma assintótica, enquanto que a fase do meu sistema discreto ultrapassa o menos 180 graus. Aumentei a frequência de amostragem novamente, eu vou jogando esse erro para frequências mais altas. Na região dos polos eu praticamente não tenho erro, aumento mais 10 vezes, jogo esse erro para frequências mais altas ainda. Bom, então com essa análise aí do diagrama de Bode, nós podemos utilizar essa ferramenta para dimensionar qual é a frequência de amostragem mais adequada para os nossos sistemas. Para sistema de primeira ordem é bem simples, certo? Nós pegamos o valor do polo, esse valor é o valor da frequência de corte, vamos considerar que essa é a frequência de banda e vamos escolher uma frequência de amostragem que seja aí de 10 a 20 vezes essa frequência de banda que é a frequência do polo, certo? Bom, para sistemas aí de segunda ordem, ainda não está difícil, né? Ainda está bem fácil. Talvez sistemas de ordem mais elevada, que fique com um diagrama de Bode um pouco mais confuso, dê um pouco de mais trabalho, certo? Principalmente quando nós tivermos alguns polos que são dominantes, talvez a gente fique na dúvida aí e qual a frequência de amostragem mais adequada. Mas para sistemas de primeira e segunda ordem é relativamente simples, certo? Escolher a frequência. Vejo a frequência de corte, escolho uma frequência de 10 a 20 vezes maior. Bom, agora que nós já estudamos aí o diagrama de Bode,
Vocês lembram que a partir do diagrama de Bode nós tínhamos uma ferramenta chamada margem de fase e margem de ganho, que nós podíamos utilizar aí para dimensionar o ganho do nosso sistema. Então, relembrando, o que era a margem de ganho? Margem de ganho é o ganho onde a minha função de transferência possui uma fase igual a mais ou menos 180 graus. Então eu vou na face e vejo qual é o valor do meu ganho naquela fase de mais ou menos 180 graus. A margem de fase é a fase onde o ganho da minha planta é igual a 1 ou 0 dB. Então eu vejo onde o meu ganho é 0 dB e vejo qual é o valor da fase. Na margem de ganho, se ela for menor que 1 ou menor que 0 dB, o sistema é estável. Na margem de fase, se a fase estiver entre mais ou menos 180 graus, meu sistema é estável. Se for acima ou abaixo dessa faixa, o sistema é instável. Então a função no MATLAB que me plota essa curva e me mostra a margem de fase e margem de ganho é o comando margem, certo? É o mesmo comando que vocês usavam para sistemas contínuos, vocês podem usar para uma função de transferência discreta, certo? Exatamente o mesmo comando. Então eu vou pegar aquela função de primeira ordem que nós analisamos no diagrama de Bode, discretizada aí com 1 segundo, e vamos ver qual que é a sua margem de ganho e sua margem de fase, certo? Então a margem de ganho desse sistema é 6,7 dB, exatamente na frequência que é a metade da frequência de corte. Então a nossa margem de ganho desse sistema é 6,7 dB, exatamente na frequência que é a metade da frequência de amostragem. Já a margem de fase, ela é menos 180 graus e está em 0 radianos. Bom, se eu pego então essa margem de ganho que é 6,7 dB, eu sei que dB é 20 vezes o log de ganho, da minha variável. Então se eu pegar nessa forma, isolar o K e entrar com esse valor em dB, eu consigo saber qual que é o máximo ganho que eu posso aplicar no meu sistema em malha fechada para o sistema ser estável. Então, aplicando esse 6,7 dB nessa forma, nós chegamos num ganho de 2,16. Ou seja, se eu aplicar um ganho de 2,16 realimentando esse sistema em malha fechada, até 2,16 meu sistema é estável. Acima disso ele fica instável. Vamos pegar então e calcular de novo a margem de ganho e margem de fase, mas para um sistema que tenha exatamente aquele ganho de 2,16, certo? Bom, ou seja, eu dei um shift aí, né, no módulo aí do meu sistema, certo? Automaticamente agora a minha margem de fase é praticamente zero. Ou seja, se eu aumentar um pouquinho mais o ganho, porque ele já está em 2,16, eu vou ficar com o sistema instável. Vamos ver então a resposta do sistema à entrada de degrau em malha fechada. Então a minha planta com função de transferência de 0,63 sobre Z menos 0,37, se eu aplico um degrau nesse sistema, em malha aberta, ele vai exatamente para 1, certo? Em malha fechada, ele vai dar um sobressinal e vai estabilizar em 0,5. Mas é um sistema estável. Agora, vamos aumentar o ganho, certo? Então apliquei um degrau cujo ganho é 2,16. Em malha aberta ele estabiliza nesse valor. Em malha fechada, como ele está no limite da estabilidade, ele ficou um sistema oscilatório, certo? Aumentei um pouco mais esse ganho, meu sistema vai oscilar com uma amplitude cada vez maior, tendendo para infinito. Então, aumentei bem pouco esse ganho para 2,2. Note que o meu sistema está oscilando com uma amplitude cada vez maior. Bom, vamos pegar aí um sistema mais complexo, então, de segunda ordem. Nesse caso aqui, meu sistema tem um par de polos complexos conjugados com amortecimento. Por que eu sei disso? Porque esse pico aqui onde estão meus polos não vai para infinito, então ele tem amortecimento. Então a minha margem de ganho é 18,1 dB, exatamente na frequência de 3 radianos. Note que em 3 radianos a minha fase aqui cruza o menos 180 graus. A minha margem de fase, quando o meu ganho cruza o zero, é de 29,3 graus.
Ou seja, eu tenho praticamente 30 graus para atingir o menos 180. Se eu quiser saber qual que é o máximo ganho que eu posso aplicar nesse sistema, então basta eu pegar essa margem de ganho de 18,1 graus, aplicar na forma inversa do dB, né? Eu vou chegar aí num ganho igual a 8. Então o máximo ganho que eu posso aplicar nesse sistema em malha fechada para que o sistema continue estável é igual a 8. Se eu aplicar então uma entrada de grau nesse sistema, meu sistema vai oscilar, né? Tanto em malha aberta quanto em malha fechada, só que ele vai estabilizar, certo? Então é um sistema que oscila bastante, não tem um amortecimento muito alto, né? Mas é um sistema que estabiliza, certo? Se eu colocar um ganho nesse sistema maior que 8, por exemplo 16, notem que a minha margem de ganho e a minha margem de fase ficaram negativas, ou seja, meu sistema se tornou instável. Se eu aplicar agora um degrau nesse sistema com esse ganho, em malha fechada, em malha aberta, meu sistema estabiliza. Em malha fechada, notem que ele começa a oscilar com amplitude cada vez maior, ou seja, ele vai ficar instável. Bom pessoal, nós estamos encerrando mais essa aula. Aqui então nós apresentamos para vocês as diferenças entre o diagrama de Bode de um sistema contínuo com um sistema discreto. Nós vimos que o nosso sistema discreto, ele trunca exatamente na frequência que é a metade da frequência de amostragem. Porque essa é a maior frequência que eu posso ter de acordo com o teorema de amostragem. Não tem sentido eu obter frequência no meu sistema maior do que isso. Nós também vimos que próximo aí dessa frequência eu tenho um certo erro entre o meu diagrama de Bode do sistema contínuo em comparação com o sistema discreto equivalente. Quanto maior a minha frequência de amostragem, ou seja, a metade da frequência de amostragem vai aumentando, eu vou jogando esse erro para longe da região dos polos. É claro que quando eu aumento demais essa frequência, eu vou ter um custo a pagar, certo? Um custo computacional para pagar. Nós também vimos que se nós aumentamos demais essa frequência, todos os polos vão tendendo para 1, os zeros estruturais também tendem para 1, e dependendo da resolução do meu processador, das variáveis do meu processador, eu posso acabar incorrendo em alguns erros. Novamente, espero aí que esse vídeo seja útil no seu estudo.